Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Podemos ainda crer na Bíblia? Albright, o já mencionado príncipe dos arqueólogos modernos, escreveu em 1949 que, graças aos achados arqueológicos, as informações históricas da Bíblia se mostram tão acuradas que superam em muitas ideias de qualquer moderno estudante da crítica, que tem consistentemente tendido a errar para o lado do autocriticismo. O que teria provocado essa mudança de entendimento em relação às Escrituras? Deveriam os cristãos temer declarações como essa, as quais parecem desautorizar o relato bíblico? Existe mesmo um atual consenso arqueológico que desmente a Bíblia? Muitos autores incrédulos insistem em apregoar o fim da era Albright, na qual a arqueologia, de fato, confirmava as Escrituras. Mas, se analisarmos os bastidores do debate nas últimas décadas, veremos que as coisas não são bem assim. Apesar da escassez de bibliografia existente em língua portuguesa, podemos citar uma importante obra dos anos 70, que é o livro História de Israel, escrito por John Bright, um conceituado professor do Union Theological Seminary, de Richmond, Virgínia, Estados Unidos. No prefácio da terceira edição em inglês, 1981, o autor já lamentava a crescente existência de controvérsias onde antes havia consenso. Seu desabafo referia-se a uma série de questionamentos à arqueologia bíblica que vinham especialmente das escolas alemãs. Era no mínimo irônico que o mesmo país que abrigou Lutero e suas ideias de sola scriptura houvesse se tornado o maior produtor de correntes liberais e questionadoras do relato bíblico. Após a morte de John Bright, uma quarta edição foi lançada, acrescida de um apêndice escrito por William Brown, que pretendia apresentar uma atualização da pesquisa da história de Israel, semelhante ao que já havia sido observado por Bright. Esse autor também escreveu: os trabalhos arqueológicos atuais sobre o chamado período bíblico sírio-palestinense têm sofrido dramática transformação por se divorciarem genericamente da preocupação de demonstrar a historicidade das tradições bíblicas. Desde então até hoje, o grupo de questionadores da historicidade bíblica tem aumentado e organizado encontros acadêmicos, sempre voltados para uma proposta revisionista que pretende reapresentar os fatos antigos, corrigindo ou desmentindo a narrativa das Escrituras. Nos Estados Unidos, existe o Jesus Seminar, que se reúne periodicamente para questionar a autenticidade dos evangelhos. Na Europa, há o European Seminar for Historical Methodology, cujo intento é reescrever a história de Israel, descartando a Bíblia como fonte confiável. Maximalismo versus minimalismo. Essa controvérsia gerou duas posturas conhecidas no meio acadêmico como maximalista e minimalista. Pela primeira, entenda-se aquela visão tradicional que se sente suficientemente satisfeita com as evidências já desenterradas e não questiona a Bíblia com base apenas no que ainda não foi encontrado. Já a segunda, minimalista, tende a supor que tudo que não é minuciosamente corroborado por evidências contemporâneas aos eventos relatados deve ser corrigido ou abandonado. Noutras palavras, não basta a Bíblia dizer que houve um profeta chamado Isaías. Se não acharmos nada daquela época, fora do texto bíblico, que mencione explicitamente o nome desse personagem, a historicidade do mesmo deve ser automaticamente questionada. E mais coerente supor que se trate de um mito. Imagine agora que esse mesmo raciocínio seja aplicado aos livros de história geral que possuímos em nossas bibliotecas. É bem provável que 90% do que conhecemos tivesse de ser revisto ou questionado pelos critérios minimalistas. Afinal, ninguém até hoje encontrou um testemunho arqueológico contemporâneo que confirme, por exemplo, a historicidade de Sócrates. Fora os escritos gregos de seus discípulos, Platão, Aristófanes e Xenofonte, nada há que testemunhe acerca de sua existência e martírio. Seria, portanto, a história desse filósofo um mero mito? Aliás, você sabia que até mesmo as mais conhecidas fontes históricas de Alexandre Magno são baseadas em documentos bastante tardios? Não há registros do quarto século a.C. que confirmem sua presença ou de seu exército na Índia ou, sequer, mencionem sua existência e seus feitos. As mais antigas fontes sobre a vida de Alexandre que conhecemos datam de 300 a 800 anos depois de sua morte. Além disso, muitas delas são reconhecidamente mitológicas e não estão preservadas nos manuscritos originais, mas em cópias tardias posteriores ao segundo século depois de Cristo. Por que, então, dizer que Alexandre é histórico e Abraão é um mito?
Não pensemos, contudo, que esse debate seja algo novo. Basta voltar um pouco na história, após o iluminismo alemão do século XVIII, e rever as teses da alta crítica levantadas em Tübingen por Ferdinand Baur, de 1792 a 1860, e em Göttingen por Julius Wellhausen, de 1844 a 1918. Influenciados pela filosofia dialética de Hegel, esses autores ensinavam, dentre outras coisas, que Paulo não foi o autor da maioria das epístolas que levam o seu nome, que o Evangelho de João seria um pseudoepígrafo do segundo século depois de Cristo, que o Pentateuco não passa de uma compilação tardia de textos feita a partir do sexto século antes de Cristo e, finalmente, que a narrativa dos Evangelhos não é uma fonte histórica confiável acerca de Jesus Cristo. Naquele tempo, a Europa passava por uma tremenda sobrevalorização do racionalismo a qualquer forma de compreensão sobrenatural da história. Um conceito bem difundido era: não existe um controle divino dos acontecimentos, tudo está nas mãos dos homens e o destino do mundo é decidido por governantes comuns. A razão humana tornou-se, então, o padrão definitivo e a fonte do conhecimento, enquanto a Bíblia, registro infalível da revelação divina na história, passou à alcunha de coleção de mitos, sem nenhum valor histórico. O estranho é que todo esse intelectualismo arrogante dos pensadores europeus não conseguiu livrar seu continente da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O super-homem de Nietzsche idealizou um sistema sem Deus onde ele mesmo controlaria seu próprio destino. Porém, como uma criança mimada que foge de casa, bastou a primeira sensação de fome para a humanidade descobrir que não tem autonomia sobre as rédeas da história. Precisamos de Deus e isso é um fato. Mas o homem moderno tende a ser obstinado em sua teimosia. Não obstante os fracassos racionalistas visualizados na pós-modernidade, crises ecológicas, esfacelamento familiar, relativização da verdade, etc., muitos ainda insistem em se comportar como herdeiros intelectuais do iluminismo. Leem a Bíblia com os óculos do ceticismo e ensinam o povo a fazer o mesmo. Os minimalistas de hoje repetem as mesmas teses do criticismo alemão, esquecendo-se que, já no passado, intelectuais de Tübingen tiveram de rever alguns posicionamentos antibíblicos que acabaram se desmoronando à luz das evidências arqueológicas. Vejamos dois casos ilustrativos. No auge do movimento de desmitologização da Bíblia, que pretendia expurgar racionalmente tudo que não era considerado histórico nas páginas do livro sagrado, os críticos ensinavam que a arte de escrever não se cultivara entre os israelitas senão a partir do 10º século a.C., nos dias de Davi, portanto. Até essa época, a tradição e legislação de Israel foram apenas orais, de modo que Moisés não poderia ter escrito nada do Pentateuco. Mesmo porque a escrita conhecida em seu tempo era hieroglífica e pictográfica, não possuía vocabulário suficiente para um texto tão rico como o Gênesis. As escavações, no entanto, vieram demonstrar o contrário. Hoje sabemos que a escrita é muito mais antiga do que se pensava. Ela datava de quase 1000 anos antes de Moisés. A descoberta de vastas bibliotecas pré-abraâmicas em Erech, Lagash, Ur, Ki, Babilônia e outras cidades demonstrou que já pelo 3º milênio antes de Cristo sistemas gráficos estavam em uso corrente, produzindo livros, anais e documentos, o que torna perfeitamente possível a autoria mosaica do Pentateuco. Wellhausen e seus discípulos também afirmavam que o Pentateuco, em sua maior parte, era uma compilação de textos tardios posteriores ao 9º século a.C. Essa teoria é comumente chamada pelos teólogos de hipótese documentária. Ela sustenta que algumas passagens como os capítulos iniciais de Números 1 a 10, 28, tecnicamente chamadas de documento sacerdotal p., não teriam sido escritas senão após o cativeiro babilônico, que terminou em 539 a.C. Seu autor, portanto, teria sido Esdras e não Moisés. Assim, os críticos entendiam que a Bíblia seria uma produção literária bem mais recente do que sustentava a posição tradicional. Embora não houvesse uma evidência concreta para embasar esses pronunciamentos, eles se tornaram um elemento central de muitos comentários bíblicos produzidos na Europa e também nos Estados Unidos. Mas, em 1979, o arqueólogo israelense Gabriel Barkay descobriu num túmulo do Vale do Inon um minúsculo adorno de prata contendo antigas letras hebraicas. Métodos laboratoriais e de paleografia dataram com segurança o artefato em, pelo menos, 650 anos antes de Cristo. Ou seja, bem antes do início do cativeiro.
Isso, aparentemente, nada teria de extraordinário, não fosse a decifração das letras hebraicas impressas no objeto que sacudiu as bases do mundo acadêmico. Tratava-se da bênção sacerdotal de números 6:24-26 com o nome sagrado de Deus, Yahvé, perfeitamente escrito em 3 diferentes linhas. Para muitos críticos, essa porção do Pentateuco era parte do documento sacerdotal e não poderia ter sido produzida antes do cativeiro babilônico, porque supunham que foi somente a experiência do exílio que propiciou sua composição. Bastou, porém, um pequeno adorno cunhado por um antigo artesão para mostrar que, novamente, os pressupostos minimalistas estavam errados. O amuleto era de uma época em que os descendentes de Davi ainda estavam no poder e, a essa altura, isto é, no período do primeiro templo, o texto já era conhecido do povo. A hipótese documentária de Wellhausen, é claro, foi obrigada a sofrer algumas revisões e hoje é notória a falta de consenso entre os especialistas do método crítico sobre onde começam e terminam as tais fontes documentárias que supostamente estariam relacionadas com a compilação do Pentateuco. Como bem concluiu Edward Mack, ex-professor do Union Seminary, de Richmond, Virgínia, a variedade de opiniões é tão grande na atualidade, que não se pode mais falar em crítica, mas na realidade em críticas do Velho Testamento. A unidade dos críticos ainda é um sonho. Os rumos do debate atual. Achados que põem em xeque os questionadores da Bíblia criam, não poucas vezes, situações de constrangimento para os críticos. Até mesmo autores simpáticos a Wellhausen, como Sayce e Hommel, foram certa vez obrigados a admitir, num congresso de arqueologia, que, para o embaraço de muitos, a pá dos arqueólogos tem o mau hábito de estar sempre do lado da tradição e nunca da crítica. Por incrível que pareça, quando o assunto é a Bíblia Sagrada, a arqueologia não parece descobrir nada que concretamente possa se pôr como uma contradição ao Antigo Testamento. Pelo contrário, quanto mais se escava, mais ela o confirma. E isso não pode ser chamado de exercício tendencioso, pois nem todos os arqueólogos da época eram crentes, alguns duvidavam até mesmo da existência de Deus. Contudo, exemplos como esses não parecem intimidar acadêmicos atuais como Israel Finkelstein e Neil A. Silberman, cujo livro foi traduzido para o português com o tendencioso título de E a Bíblia não tinha razão. Baseados no argumento do silêncio e na ausência de um quadro mais completo, pois a maioria dos elementos ainda está perdida, eles constroem um cenário inteiramente hipotético, que ignora o relato testemunhal das Escrituras e as evidências até agora encontradas. Sua reconstrução dos fatos nega até mesmo a historicidade do Reino Unido de Israel sob o comando do rei Davi. Supõe que os israelitas foram apenas um conglomerado tribal cananita sem nenhuma expressão social e que jamais teriam partido do Egito em direção à Terra Prometida. Vejamos as conclusões em suas próprias palavras. O processo que temos descrito aqui é, de fato, o oposto do que encontramos na Bíblia. O surgimento do antigo povo de Israel foi o resultado de um colapso da cultura cananita e não o que a causou. A maior parte dos israelitas não veio de fora de Canaã. Eles emergiram de dentro desta terra. Não houve nenhum êxodo em massa do Egito, nem uma conquista violenta de Canaã. A maior parte do povo que formou o antigo Israel eram moradores locais. Os israelitas primitivos eram, ironia das ironias, originariamente cananeus. De fato, não possuímos um elemento de evidência para cada frase escrita na Bíblia. Ninguém ainda encontrou uma pedra que se refira ao rei Saul ou um tablete acadiano que cite o profeta Daniel entre os sábios da Babilônia. Também não temos no Egito nenhum papiro que mencione um governador hebreu chamado José. Mas não devemos ser apressados em concluir com isso que a Bíblia seja mitológica ou inexata em sua narrativa. Passaram-se mais de 1000 anos até que o arqueólogo Frank Godil pudesse encontrar o palácio de Cleópatra e realmente confirmar que ele existiu. Até então, os historiadores dependiam de relatos antigos cuja precisão também poderia ser questionada. Quantas vezes perdemos coisas em nossa casa e passamos meses sem as encontrar? Até que numa bela manhã, em que geralmente estávamos procurando outra coisa, encontramos o velho objeto que estava perdido. Seria lógico, durante o período do sumiço, simplesmente acreditar que tal objeto nunca existiu? É claro que não. Desaparecimento não é sinal óbvio de inexistência. Guerras, sobreposição de camadas, ladrões de túmulos e a própria ação do tempo fizeram com que muito material histórico se perdesse para sempre. Logo,
Quem teria mais crédito diante de um julgamento forense? O autor do Êxodo, que viveu na época e se declara testemunha ocular dos fatos ali mencionados, ou Finkelstein, que tenta reconstruir a história, milênios depois de ela ter ocorrido? Na minha opinião, a narrativa bíblica tem mais elementos a seu favor que a teoria dos minimalistas. Se voltarmos o holofote do ceticismo para essas reconstruções hipotéticas que procuram desmentir as escrituras, faremos com que esses autores experimentem o amargo de suas próprias concepções. Afinal, como alguém pode ser tão detalhista na apresentação de uma história da qual ele não fez parte e ainda se nega a ouvir as testemunhas? Seu depoimento seria, no mínimo, duvidoso. E mais, onde estão os achados que confirmem, por exemplo, que o Êxodo nunca ocorreu? Ora, se a África produzisse um livro sagrado dizendo que os negros um dia foram escravos na China e que foram eles que construíram a Grande Muralha, e essa história fosse uma mentira, o que deveríamos esperar? O óbvio, uma versão chinesa contemporânea que desmentisse aquele relato, especialmente se ele terminasse contando a derrota dos guerreiros imperiais de Xi'an morrendo afogados, enquanto os negros escapavam ilesos sob o comando de um profeta de Deus. Nenhum chinês iria permitir a propagação de um mito africano em que seu povo figurasse como carrasco e perdedor, a menos, é claro, que aquela história fosse verdadeira e não houvesse como esconder os fatos, pois todos os contemporâneos teriam tomado conhecimento dele. Aí sim, o silêncio teria sido a melhor estratégia. Portanto, a falta de documentos egípcios que descrevam o Êxodo ou neguem sua ocorrência está mais a favor do relato bíblico do que da versão minimalista. O Egito, lembremos, continuou como um poderoso império durante o cativeiro babilônico, época em que, segundo esses autores, o relato do Êxodo teria sido forjado. Por que, então, ficariam calados diante da propagação dessa história? Por que não a desmentiram? Jamais os minimalistas conseguiram apresentar um único texto antigo, mesmo dentre as bibliotecas inimigas de Israel, que desmentisse uma assertiva histórica feita pela Bíblia. Não é por menos que eles mesmos se contradigam tanto em suas opiniões e reconstruções da história. Enquanto alguns minimalistas descrevem os israelitas como oriundos das montanhas, outros insistem que tudo começou nos vales de Canaã. Para determinado grupo de autores, as origens de Israel estariam numa rivalidade tribal entre povos cananeus, mas, para outros, tudo se desenvolveu em meio a uma retirada pacífica ou um nomadismo interno, completamente desprovidos de conflitos tribais. Como aconteceu à escola de Wellhausen, novamente vemos a ideia de consenso dissolver-se em meio às releituras do minimalismo. Atualmente, existem autores que chegam a propor o fim da expressão arqueologia bíblica. Eles argumentam que isso poderia ofender o povo árabe que não se sentiria bem em ajudar a confirmar outro livro sagrado que não seja o Alcorão. Pode até ser que por uma questão de prudência evitássemos o uso dessa expressão em zonas de conflito. Contudo, o problema é que os próprios proponentes também desacreditam que se possa encontrar algo que valide o texto bíblico. Ademais, eles sugerem alternativas dúbias ou pouco expressivas como arqueologia da Palestina, arqueologia sírio-palestina ou arqueologia do Oriente. Esse debate em torno da nomenclatura ideal chegou a ter destaque num artigo de H. Shanks, editor da Biblical Archaeology Review, que, infelizmente, não parece ter posto fim à questão. Por outro lado, porém, independentemente do nome que se queira dar, ainda persiste o fato de que a arqueologia tem oferecido um tremendo auxílio na confirmação, estudo e compreensão da Bíblia Sagrada. Para se evitar maiores fantasias, seria importante conhecer como funciona o trabalho arqueológico. Trata-se de uma metodologia séria, complexa e com imensos desafios. Ela não responde a todas as perguntas, mas é uma excelente ferramenta para a fé. Afinal, o que se descobre não são as peças de um relato impessoal, mas os fragmentos da ação de Deus na história humana. Tema para o próximo vídeo: Noções básicas de arqueologia. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.